E se eu te dissesse que Lúcifer nunca foi o diabo? Entre o mito e o medo, o nome de Lúcifer foi corrompido ao longo da história. Mas antes da queda, ele era o portador da luz, um símbolo do conhecimento, do despertar e da liberdade interior. Um nome que, em sua essência, não representava a escuridão, mas a promessa de um novo amanhecer. A palavra Lúcifer vem do latim lux, que significa luz, e ferre, que significa trazer. Lúcifer, portanto, é aquele que traz a luz. Nos textos originais da antiguidade, o nome não pertencia a um demônio, mas era um título poético usado para descrever o planeta Vênus, a estrela da manhã, um astro que brilha intensamente no céu. Pouco antes do nascer do sol, servindo como um farol de esperança e renascimento, era um símbolo da luz que vence a escuridão da noite. Então, como portador da luz, se tornou o príncipe das trevas. A confusão começou séculos mais tarde, com a tradução da Bíblia para o latim, a Vulgata. No livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12, encontramos a famosa passagem: como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã. Esse texto não falava de um anjo rebelde. Era uma metáfora poética e política dirigida ao rei da Babilônia. Um tirano arrogante que, em sua soberba, acreditava poder elevar-se acima de todos, até mesmo de Deus. A queda do céu era uma imagem para sua derrota e humilhação. Com o tempo, essa alegoria política foi reinterpretada e fundida com outras narrativas, transformando-se num mito espiritual. E assim, ironicamente, o portador da luz tornou-se o símbolo universal da queda e da escuridão. Mas e se a queda de Lúcifer for mais do que um simples castigo divino? E se ela for uma poderosa metáfora da consciência humana em sua busca por autonomia? Pense nisso. Assim como o anjo que desce do céu, nós também, em certo sentido, deixamos um paraíso da ignorância para caminhar nas sombras do autoconhecimento. Cair, neste contexto, não é um sinal de fraqueza, mas um ato de imensa coragem, porque quem cai é forçado a ver o mundo de uma nova perspectiva, a partir de baixo, onde a luz e a sombra se encontram e dançam juntas. O verdadeiro sentido deste mito não é sobre uma rebelião contra um criador, mas sobre o nascimento da consciência que ousa questionar. O portador da luz é aquele que se atreve a perguntar: por quê? E essa pergunta, por si só, é o primeiro passo para a verdadeira iluminação. É o momento em que deixamos de aceitar passivamente a realidade e começamos a construir a nossa própria compreensão do mundo. A queda, portanto, não é o fim, mas o começo de uma jornada para dentro de si mesmo. Na psicologia arquetípica, especialmente nos trabalhos de Carl Jung, Lúcifer representa o impulso de individuação. Essa é a jornada interior que todos nós fazemos para nos tornarmos quem realmente somos, um ser completo e autêntico. Jung descreveu essa força como o momento em que um indivíduo se separa do inconsciente coletivo, das crenças e expectativas do grupo, para formar uma identidade própria e única. Mas essa jornada, ela tem um preço. Quem busca a luz da consciência, inevitavelmente, deve confrontar a sua própria sombra. A consciência luciferina, nesse sentido, e como um fogo, ela ilumina e ao mesmo tempo consome. Ela nos revela verdades que estavam ocultas nas profundezas da nossa mente, mas também destrói as ilusões confortáveis que construímos
para nos proteger. É o despertar do eu sou, que muitas vezes entra em conflito com o nós somos da família, da sociedade ou da tradição. É o rompimento com o conforto da obediência cega. E é exatamente por isso que essa força é tão temida, porque a luz da verdade, muitas vezes, não é gentil. Ela queima, purifica e transforma. Do ponto de vista filosófico, Lúcifer se torna a metáfora do intelecto que busca compreender o divino e o universo por conta própria, sem a necessidade de intermediários ou dogmas. Ele não é o inimigo da criação, mas a centelha da dúvida que move a evolução do pensamento humano. Pense na figura de Prometeu, o titã grego que roubou o fogo dos deuses para dá-lo à humanidade, pagando um preço terrível por seu ato de rebeldia. Assim como Prometeu, Lúcifer simboliza o princípio da curiosidade, o desejo insaciável de saber e de conhecer. Essa mesma ideia aparece no Jardim do Éden. A serpente, ao oferecer o fruto da árvore do conhecimento, não estava, sob essa ótica, corrompendo o ser humano. Pelo contrário, estava oferecendo a chave para libertá-lo da inocência ignorante. É por isso que o mito da queda e da perda do paraíso se repete em tantas culturas e tradições ao redor do mundo. A perda desse paraíso de simplicidade é o preço que pagamos pela consciência, pela capacidade de discernir entre o bem e o mal, pela liberdade de escolha. Quem desperta para essa realidade não pode mais voltar a dormir na tranquilidade da ignorância. No fundo, todos nós carregamos um Lúcifer interior. É aquela voz dentro de nós que nos convida a enxergar além das aparências, a questionar o que os outros aceitam sem pensar. Ele é o arquétipo da coragem intelectual, da busca pessoal e intransferível pela verdade, mesmo que essa verdade abale o conforto das nossas crenças mais antigas. Invocar esse Lúcifer interior não tem nada a ver com cultuar uma entidade maligna, mas sim com reconhecer e abraçar o poder da nossa própria luz, uma luz que nasce da coragem de duvidar. A consciência luciferina é o caminho da iluminação através da queda, da sabedoria que se adquire através da dor e da liberdade que se conquista através da responsabilidade. Ela nos ensina uma lição fundamental. O verdadeiro problema não está em questionar, mas em aceitar a ignorância como se fosse uma virtude. É o convite para sermos os heróis da nossa própria jornada de conhecimento. O verdadeiro Lúcifer, portanto, não é o inimigo da luz. Ele é a própria luz, refletida no abismo da nossa própria alma. Ele representa a centelha divina do espírito humano, a nossa busca eterna por compreender o grande mistério da existência. E talvez, no fim das contas, a queda não tenha sido uma punição, mas sim o primeiro e necessário passo da nossa própria ascensão. Lúcifer não cai, ele nos ensina a ascender. Obrigado por me acompanhar nesta jornada de reflexão. Se você gostou deste conteúdo e quer explorar mais mistérios da consciência humana, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações. Até a próxima!